escrita, um sistema em que eu posso passar para o próximo o meu conhecimento. A partir daí o céu é o limite, né? O ser humano ele se distanciou muito dos demais animais por ter um cérebro desenvolvido, um polegar opositor e uma capacidade de transmitir o conhecimento para as próximas gerações. Eu não preciso mais nascer, contar só com o meu instinto para poder sobreviver. Pô, as gerações que vieram para trás, elas aprenderam muita coisa. Então elas vão passar para mim, desde criança, esses conhecimentos. Ó, se você fizer uma coisa assim, você vai conseguir caçar melhor. Ó, se você pegar esses negocinhos aqui, essa sementinha aqui, jogar na terra e jogar água nela todo dia, a planta vai crescer. Então você vai ter alimento, você não vai precisar mais depender daquela árvore lá ter fruto ou não. Se der uma tempestade e aquela árvore cair, você vai ter ali a sua plantinha para poder cuidar. Ó, como que você faz uma técnica de costura? Você pega um cipó, você vai puxando ele ali, você vai embolando ele até ele ficar fininho e depois você vai passando ele através de um espinho na roupa e aí você vai criar um tecido. Então, assim, o ser humano ele foi passando conhecimento de geração em geração. E aí nós estamos aqui até hoje fazendo isso, né? Olha só, um Homo sapiens que aprendeu muita coisa aí. No caso, ele se especializou em falar sobre história, porque o conhecimento ficou tão grande que os seres humanos precisam se especializar. Eu não sei bosta nenhuma de química, mas de história eu sei muito. Então, a gente está reunindo 30 Homo sapiens mais jovens para poder aprender sobre história. Ou seja, daqui a pouco você já tem um determinado conhecimento, alguns vão se especializar em alguma coisa, como por exemplo, sei lá, algum de vocês aqui talvez queira correr atrás, estudar bastante, se tornar um advogado, então vai ser um ser humano especializado em regras, em leis. Outro ser humano vai, sei lá, gosta muito de engenharia mecânica, então vai entender como os motores funcionam para poder usar aquilo no dia a dia e transmitir aquele conhecimento. Outros vão ter uma outra trajetória de vida e vão lidar com outras coisas, mas enfim, cada ser humano vai ter uma capacidade de aprender e depois transmitir para outras gerações. Aí alguns seres humanos se especializaram em transmitir, né? Parabéns, temos o professor, né? Um ser humano que ganha a vida transmitindo conhecimento para outros. E no dia a dia também, qualquer conversa que a gente tem com qualquer pessoa, a gente está aprendendo alguma coisa, né? Então, galera, a origem do ser humano, ela é, segundo a ciência, basicamente é essa que eu falei com vocês. E o Homo sapiens, ele está aqui no planeta Terra há mais ou menos 200 mil anos. É o que os registros arqueológicos consideram. A função do historiador é pesquisar o passado. Então a gente vai voltar até esse período e começar daí a desenvolver o nosso conhecimento aqui. Uma professora minha falava uma frase que eu achei muito legal. Ela falava assim, a função do historiador é montar um quebra-cabeças faltando peça e a partir desse quebra-cabeças faltando peça, ele cria um enredo para poder explicar alguma coisa. Por exemplo, eu consigo voltar lá em 200 mil anos e saber como que era certinha a vida dos primeiros Homo sapiens? Claro que não, 200 mil anos, não tinha escrita, não tinha registro de imagem. O que eu tenho é um fóssil aqui, uma lasca de pedra que foi polida ali para poder fazer um objeto. Às vezes eu encontro um registro de fóssil de literalmente de um cocô de um Homo sapiens. Olha só, então eu achei uma semente, eu achei um pelozinho de um animal, então eles comiam uma determinada planta, eles se alimentavam de algum animal. Então assim, lá para 200 mil anos, o meu quebra-cabeça, ele é cheio de falhas, porque eu tenho muito pouca evidência. Se amanhã um outro arqueólogo achar um negócio assim totalmente diferente, eu tenho que colocar mais uma peça nesse quebra-cabeças e remontar a minha ideia, ok? Agora, num evento mais recente, vamos pensar um evento assim super recente, a eleição do ano passado.
sobre a eleição do ano passado, eu tenho dado pra caramba. Se eu for no YouTube, eu consigo achar todos os debates. Se eu for também na internet, eu consigo achar 1 milhão de reportagens falando bem de um, falando mal do outro, falando mal de um, falando bem do outro. Eu tenho trocentas... Eu tenho trocentas fotos, imagens, dados. Então, assim, o meu quebra-cabeça, quanto mais recente, ele vai estar mais bem montado. Mas é isso, assim, o historiador ele vai trabalhar com as evidências que ele consegue encontrar. Beleza? Beleza. Próxima aula, que eu não sei que dia é, a gente continua todos. Goto. Dziewczęta. Meu Deus, você tá grande, né? Eita, cara. Não. Ei, colega. Aqui daí Pode entrar, moço. Amor, pode entrar. Agarrou você. Qualquer dificuldade para entender que é pra dentro da Todo mundo passa. agora a gente sabe. Pois é.
Ai, Joy. Aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao canal Geekcraft. Lembrando que uma ontem, né? Se você tá errado, né? Ela matando os vírus. Yo. Welcome to Shanks. Congrats. Ade. Oh my god. Congrats. Hi guys. Welcome today. Oh yeah. Já passei pro caderno. Minha mãe tá pedindo levar só o cascões pra você pegar cadernos. Aham. Voltou! Batei.